Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho Diário do Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui na Pauliceia da Diocese de Santo André. Hoje, dia 2 de setembro, nós vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabeis de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho nós podemos meditar, nós podemos entender a respeito da perseguição que Jesus sofria. Veja, Jesus vai dizer que um profeta não é aceito em sua própria pátria, e no final do evangelho nós vamos ver que algumas pessoas foram em direção a ele com o intuito de lançar ele do alto do monte, ou seja, com o intuito de matá-lo, ou também nós podemos entender aqui que eram com o intuito de criticar Jesus, de apontar o dedo para Jesus, de perseguir Jesus. Veja, o entendimento que nós podemos ter em relação a este evangelho é sobre o anúncio da verdade. Jesus se intitulou como o caminho, a verdade e a vida. Vai dizer ainda Jesus, em Mateus capítulo 10, quando ele vai fazer o envio dos apóstolos, ele dá a missão aos apóstolos que preguem a verdade, que anunciem a verdade, que anunciem o evangelho. E ele vai dizer ainda sobre a perseguição, de que nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. E ele por isso vai dizer: Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa prudência, essa simplicidade, é exatamente isto que Jesus tinha neste momento. Uma prudência, uma simplicidade. Mas a prudência e a simplicidade não substituíam o anúncio do Evangelho. Ele pregava o Evangelho a fim de anunciar a verdade. E muitas das vezes, anunciar a verdade pode ser muitas das vezes motivo de perseguição, de chacota ou até mesmo de zombaria por parte de muitos. O que nós precisamos ter é exemplo de Jesus, é jamais deixar de anunciar o Evangelho, jamais deixar de anunciar, de pregar a verdade, porque a verdade por si só basta, porque a verdade é o próprio Cristo. A verdade se impõe pela realidade. A verdade está na realidade. Basta nós olharmos para Jesus para que nós saibamos a verdade. Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a própria verdade e Ele é a vida.
Que a Virgem Maria sempre interceda por nós, que Nossa Senhora Aparecida interceda sempre por nós, que São José, o Pai da Igreja, o patrono da Igreja Universal, sempre possa também cuidar das nossas famílias e que a paz do Senhor esteja no coração de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.